Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo para mais um momento de reflexão. Na tarde de hoje, iremos conversar um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem de hoje é referente ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item é o óbolo da viúva, itens 5 e 6. Jesus, estando sentado defronte da caixa de esmolas, considerava de que maneira o povo nela atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nela colocou somente 2 moedas, do valor de 1/4 de vintém. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram na caixa de esmola, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhes restava para viver. Essa passagem está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. E os Espíritos nos esclarecem que muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, às vezes por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas que é para fazer um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é bem certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há delas que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por o fazer a si mesmas, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo do seu coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí, então, estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, dentre outras coisas. Que dizer daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza? Auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é senão com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não o possuir?
Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Toda falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Pensemos um pouco a respeito de uma passagem que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa dar nada ao seu irmão, e ninguém é tão rico que não precise receber nada de ninguém. Muitas vezes acabamos condicionando a caridade a um acontecimento. Por exemplo, quando eu ganhar na loteria, quando eu me aposentar, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver tempo. Mas o momento é agora, é no dia a dia, é neste instante que devemos exercitar a caridade. E nesse momento de isolamento social, que estamos utilizando tanto as redes sociais, será que não podemos passar uma mensagem de carinho para as pessoas que estão necessitando? Será que não podemos ver o que está dentro da nossa casa e que precisa e pode ser doado? Precisamos repensar as condições que colocamos ao exercício da caridade, porque nunca iremos alcançar a condição perfeita para sermos caridosos. A caridade, ela vive dentro de nós. Nós precisamos ser caridosos no nosso dia a dia e não exercitar a caridade em pequenos atos. Neste momento, tantos de nossos irmãos precisam de uma palavra, de uma oração. Os irmãos que se encontram hospitalizados, acamados por causa deste vírus, desta pandemia, como podemos ajudá-los, já que não podemos nos aproximar? Através da oração, pedindo ao nosso Pai que olhe por eles e que eles possam, neste momento, sentirem-se acalentados, amparados, amados e protegidos, porque neste momento é o que todos nós precisamos. Exercitar a nossa fé, termos fé nos dias que virão. E isso não precisamos de nenhum recurso para exercitar. E isto é a verdadeira caridade, é a caridade que agrada aos olhos do Senhor, do nosso Pai. Portanto, que pensemos o que está ao nosso alcance de fazermos hoje pelas pessoas que estão próximas a nós, ou que nem estão tão próximas assim, mas que podemos alcançá-las com o poder da oração. Que possamos então repensar as nossas atitudes, nos conectar com o plano espiritual, principalmente neste momento de transição planetária, e nos tornarmos servos da espiritualidade, ficarmos à disposição para que a espiritualidade possa agir entre nós, sobre nós, para auxiliarmos neste momento tão derradeiro. Que possamos permanecer em paz, em tranquilidade, sempre pensando que não estamos sós. Nosso irmão Jesus está sempre conosco. Que assim seja.